Bom dia, meus amigos, meus familiares e todas as pessoas que têm ouvido as nossas reflexões. Mais uma vez estamos aqui com a nossa reflexão e a nossa reflexão de hoje está no livro de Êxodo capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Essa história, né, é onde começa a história de Moisés. Moisés, como todos sabem, foi que conduziu o povo na saída do Egito e foi um grande líder. E o que eu queria trazer de lição para as nossas vidas, de reflexão para as nossas vidas, é que em todo o momento que nós lermos sobre a história de Moisés, sobre o nascimento de Moisés, nós conseguimos ver que a mãe achou aquele filho bonito, né? Ela tenta esconder aquele filho, porque a ordem do faraó era que todas as crianças, né, que nascessem, que fossem homem, menino, teriam que ser mortos. Nenhum, era para viver só as meninas. E o sonho de todo israelita, né, era ter seus filhos varão, era filho homem, né, o sonho deles era ter filho homem, de muitos deles, não vamos generalizar, mas o sonho de muitos deles era ter filho homem. E agora eles estão vivendo um momento no Egito que ter filho homem não é mais alegria, porque filho homem teria que ser morto. Então ter um filho homem naquela época seria motivo de muita tristeza para a família. E então aqui a gente depara com a história de um casal que teve um filho homem no meio de todas essa tribulação que o povo de Deus está vivendo. Mas o que eu queria trazer, né, despertar os nossos olhares, é que em nenhum momento nós conseguimos ver ela lamentando. O pai e a mãe lamentando, o pai e a mãe murmurando, né, se reclamando com Deus por ter dado a eles um filho homem, né? Eles podiam dizer a Deus: Senhor, mas por que um filho homem? Sendo que homem não pode viver, o Senhor nos deu um filho para ser morto, né? Mas a gente não vê isso nessa história. O que a gente vê é que essa mãe amou esse filho, mesmo sabendo que não podia ficar com ele, mas ela amou esse filho. Ela foi grata a Deus por esse filho, né? Então, muitas vezes nós esperamos alguma coisa de Deus e Deus nos dá outras. Muitas vezes nós nos deparamos com momentos que não esperávamos. Mas lá na frente nós conseguimos entender que mesmo não sendo o que o meu coração queria, mesmo sendo uma situação que nós não esperávamos, aquilo foi necessário para a nossa vida. Esse filho não era o filho que eles esperavam, certamente.
porque sabia que se fosse um filho homem ele não poderia viver. Mas Deus deu aquilo que eles necessitavam. Às vezes não era o que eles queriam, mas era o que eles necessitavam. Porque esse filho foi o que libertou toda essa nação de Israel. Foi o que conduziu o povo diante de Deus. Foi o que conduziu, foi, né, foi ele que se colocou diante do faraó, né? Foi ele que Deus usou para tirar esse povo, libertar esse povo que consequentemente mais na frente correria um risco de morte. Então, muitas vezes, meus amados, nós ficamos sem entender por que Deus nos deu isso. Ah, eu não queria isso, por que Deus me deu? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Né? Mas tenha calma, tenha paciência, tenha o entendimento que Deus está no controle de todas as coisas. Tenha o entendimento que Deus nos dá o que nós necessitamos. Isso que é o nosso Deus amoroso. Isso é que é um Pai verdadeiro. Isso é um Pai que ama, um Pai cuidadoso, que dá aquilo que os seus filhos necessitam. Então, que nós possamos refletir sobre isso e não deixe o seu coração de maneira alguma murmurar a Deus. Não deixe o seu coração ficar pesado diante de Deus, tentando, né, questionar a Deus por que Deus fez isso na sua vida, por que Deus te deu isso, por que está acontecendo isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde isso no seu coração. Guarde isso, né, na sua vida, em toda a sua vida, por onde você andar. Lembre-se que Deus dá o que nós necessitamos. Pode até ser o que nós não queremos, mas Deus dá o que nós necessitamos. Eu mesmo ouvi isso. Eu mesmo cheguei a ouvir isso. Meu pai, quando eu nasci, ele e minha mãe queriam muito uma filha mulher. E ele, pouco antes dele falecer, um dia eu conversando com ele no telefone, ele me falou. Ele agradece a Deus, falou, meu filho, eu agradeço muito a Deus, porque você não era o filho que eu queria, mas Deus me deu o filho que eu precisava. Ele queria uma filha, o sonho deles era ter uma menina mulher, mas Deus deu esse filho, porque Deus me deu a graça de poder honrar o meu pai até o fim, de poder me dar ao máximo para cuidar dele, para fazer tudo que foi necessário para cuidar dele enquanto ele estava doente. E eu fico muito grato a Deus porque ele entendeu que esse filho não era o filho que ele queria, mas era o filho que ele necessitava. Não estou aqui desmerecendo os meus irmãos, nem nada disso. É porque como ele já tinha 4 filhos, ele foi tentar ter mais um para poder ver se vinha uma menina mulher. E não veio. Mas Deus me deu a graça de estar sempre ao lado dele, toda vez que ele necessitou, enquanto ele estava doente. E depois ele entendeu que esse filho não era o filho que ele queria, mas era o que ele necessitava. Então, meus amados, que nós possamos ter sabedoria vinda de Deus para procurarmos entender por que Deus permite algumas coisas nas nossas vidas. Né? Por que muitas vezes Deus não me deu aquilo que eu tanto sonhava? Me dá uma coisa totalmente diferente. Mas Deus conhece o passado, o futuro e o presente. Mas seja sempre grato a Deus
e espere que no tempo Deus, no tempo certo, Deus vai te mostrar por que fez tudo isso na sua vida e vai fazer você entender que tudo isso era amor, cuidado e zelo de Deus para com a tua vida. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.